O direito da criança surda ser bilíngue. O bilinguismo da criança surda implica o uso da língua de sinais, usada pela comunidade surda, e a língua oral, usada pela maioria ouvinte. Esta última adquire-se na sua modalidade escrita e, quando possível, na sua modalidade falada. Em cada criança, as duas línguas jogarão papéis diferentes. Em algumas crianças, predominará a língua de sinais. Em outras, predominará a língua oral. E noutras, haverá um certo equilíbrio entre ambas as línguas. Qual é o papel da língua de sinais? A língua de sinais deve ser a primeira língua adquirida pelas crianças com uma perca auditiva severa. A língua de sinais é uma língua natural, plenamente desenvolvida, que assegura uma comunicação completa e integral. Diferentemente da língua oral, a língua de sinais permite às crianças surdas, em idade precoce, de comunicar com os pais plenamente. A língua de sinais tem papel importante no desenvolvimento cognitivo e social da criança e permite a aquisição de conhecimentos sobre o mundo circundante. Permitirá à criança um desenvolvimento de sua identificação com o mundo surdo. A língua de sinais facilitará a aquisição da língua oral, seja na modalidade escrita ou na modalidade falada. É sabido que uma primeira língua adquirida com normalidade trata-se de uma língua oral ou de uma língua de sinais. Estimulará em grande medida a aquisição de uma segunda língua. Finalmente, o fato de ser capaz de utilizar a língua de sinais será uma garantia que a criança maneja pelo menos uma língua. Apesar dos consideráveis esforços feitos por parte da criança surda e dos profissionais que o rodeiam, e apesar do uso de suportes tecnológicos, o fato é que muitas crianças surdas têm grandes dificuldades para perceber e produzir uma língua oral na sua modalidade falada. Ser bilíngue significa saber e utilizar duas ou mais línguas. A segunda língua das crianças surdas será a língua oral, usada pela comunidade ouvinte, à qual também pertencem. Quando aqueles que convivem com a criança surda não conhecem a língua de sinais, é importante que a comunicação se faça, ainda que isto só possa ocorrer através da língua oral. Também a língua oral, principalmente na sua modalidade escrita, será um meio importante para a aquisição de conhecimentos. Grande quantidade do que aprendemos se transmite através da escrita, tanto em casa como depois na escola. Por isso, o êxito acadêmico da criança surda e os seus futuros sucessos profissionais dependerão em grande medida de um bom manejo da língua oral, na sua modalidade escrita e, quando possível, na modalidade falada. É nosso dever permitir à criança surda a aquisição de duas línguas, a língua oral e a língua de sinais. Para isso, a criança deve ter contato com as duas comunidades linguísticas e deve sentir a necessidade de aprender e usar ambas as línguas. Contar exclusivamente com a língua oral, devido aos recentes avanços tecnológicos, é jogar com o futuro da criança surda. É arriscar os seus desenvolvimentos cognitivo e pessoal. É negar-lhe a possibilidade de identificar-se culturalmente com os dois mundos,
aos quais ela pertence. Ter contato desde uma idade precoce com as duas línguas oferecerá à criança muito mais recursos. Qualquer que seja o seu futuro e qualquer que seja o mundo em que escolherá viver, ninguém se arrepende de saber várias línguas, mas sim quando sabe pouco, ainda mais quando o próprio desenvolvimento está em jogo.